Viver Bem. Oferecimento Complexo Hospitalar Central. O melhor para a sua saúde. Socibra, o shopping da saúde. Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver Bem. E o nosso tema de hoje é a cefaleia, a famosa dor de cabeça. Você aí, com que frequência a sua cabeça dói? Uma vez por semana, uma vez por mês, quase sempre? Saiba que você não está sozinho, pois segundo a Organização Mundial da Saúde, 75% da população mundial sofre de dor de cabeça. E se você é um privilegiado que não sofre deste mal, parabéns! Mas se você sente dor de cabeça com frequência ou de vez em quando, nós iremos te dar as dicas para evitar ou amenizar o seu sofrimento e te ajudar a viver bem. Hoje quem está aqui para nos ajudar é o Dr. Gabriel Longini Moreira. Ele que é especialista em dor crônica e vai contar então todos os detalhes pra gente como nos cuidarmos, deste mal. Bom dia, doutor. Satisfação em recebê-lo aqui no Viver Bem. Tudo bem, Renata? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre dor de cabeça para todo mundo. Então, doutor, para começar, a gente tem que explicar para o pessoal de casa se existe uma diferença entre a dor de cabeça, a cefaleia e a enxaqueca, né? Verdade. Para você ter uma ideia, existem 352 tipos de dores de cabeça. Essas dores de cabeça elas são relacionadas a várias formas de apresentação. A enxaqueca nada mais é do que um distúrbio químico que acontece no sistema neurovascular. Então é uma dor de cabeça mais comum na população, acomete mais as mulheres do que os homens e ela é altamente limitante, acaba comprometendo muito a qualidade de vida das pessoas. E a cefaleia, de um modo geral, como é pronunciada, são as dores de cabeça, que existem inúmeras formas de apresentação delas. Certo. A gente colheu um depoimento de uma pessoa que alega que sofre com a dor de cabeça. Dá pra gente ter uma noção, então, o senhor fazer um diagnóstico se é uma cefaleia ou uma enxaqueca, basicamente? Legal, vamos acompanhar. A dor é intensa, dor nos olhos, náuseas, até para concentração, para se concentrar, para pensar fica difícil. Assim, a questão, o cheiro de perfume se incomoda, ela vem assim de mansinho, E aí começa e vai aumentando, e se eu não tomo uma medicação de imediato, aquilo assim é insuportável. E aí, às vezes, tem vezes que quando ataca fica por 3 dias, 1, 2, 3 dias. Em momentos assim parece que tá tudo solto na cabeça. Eu sofro na pele isso, que o cuidado com a alimentação eu não tenho. E eu sei que eu deveria ter esse cuidado com a alimentação. Então assim, quando eu como a alimentação que não tá bacana, já começa. Aí começa aquela pontada e termina por esse aumento assim, excessivo da dor. E aí eu vou para medicação e tomo um comprimido, tomo outro. E às vezes são 3 tipos de analgésicos que ainda não tem o resultado. Esse resultado, esse passar dessa dor só vem quando realmente tem o descanso, o repouso. Não é muito fácil, não. É difícil dormir, Eu acordo, quando ataca, no meu caso, quando ataca, eu acordo várias vezes na noite. A dor vem mais nessa parte aqui, na fonte, E muitas vezes nessa região dói só de um lado, Às vezes passa de um lado para o outro, que é incrível. O remédio ela ameniza. Agora existem vários tipos de remédio específico para enxaqueca. Só que nem sempre esses remédios resolvem, o que é específico para enxaqueca. Já aconteceu várias vezes eu saio aqui da empresa, eu digo, gente, me leva, eu chego ali, abro o portão, é cama. Eu já saio daqui tomado o remédio, chego ali, eu me jogo, Ricardo. Por Deus, é assim, às vezes eu acordo 10 horas da noite, 11 horas da noite. Aí me levanto, vou por ali, tomo banho, a cabeça eu não consigo nem fazer isso assim, Tomo água, às vezes eu não passo nem sabonete, porque até o sabonete ele incomoda. Entendeu? Aí só tomo um banho ali, deito e pronto. É só repouso, o remédio e o repouso. E já teve vezes eu passar 4 dias com dor intensa. Ameniza, o remédio do Flex ameniza aquela dor, mas depois é absurdo. Não é assim, tipo, a enxaqueca dá 3 vezes por semana, digamos assim. É de tempos em tempos, mas quando ataca é dessa forma. E um caso como esse, doutor, por exemplo? É clássico, Esse é um quadro muito bem desenhado de uma enxaqueca, realmente. Ela é principalmente unilateral, o paciente tem essa limitação. Você vê que ela tem uma limitação da qualidade de vida dela. Ela sente que quando ela tem a dor, ela tem que parar tudo que ela está fazendo, inclusive dormir. Então
Então ela acorda do sono por conta da dor de cabeça. Uma coisa muito importante que poucas pessoas sabem é que quanto mais você usa essas medicações para tratar o sintoma em si, mais você acaba agredindo o seu estômago, os rins, o sistema gastrointestinal. Então a ideia é a seguinte, é você fazer um tratamento profilático, prevenir a dor de cabeça. E para isso existem várias formas, as formas farmacológicas e as não farmacológicas. As farmacológicas, existem remédios específicos que atuam de maneira direta, muito objetiva, diminuindo a produção do óxido nítrico, que é a principal causa do fator desencadeante da enxaqueca. Então existem remédios para isso, é necessário procurar um atendimento médico, para o médico fazer o diagnóstico e a prescrição desse tipo de medicação. E o tratamento não farmacológico, que é onde você precisa estar realizando atividades físicas aeróbicas, cardiovasculares, caminhada, bicicleta, natação, são atividades que ajudam muito na prevenção da dor, porque elas produzem endorfina. E uma parte também que é muito importante, como ela mesmo citou no quadro, no diagnóstico dela, o perfume. Então você diagnosticar, identificar perfumes, aromas, cheiros que acabam causando dor e alimentos. Existe uma restrição alimentar que é de fundamental importância, nós vamos estar abordando aqui hoje também, mas é muito importante saber que alimentos como, por exemplo, refrigerantes, condimentos, queijo amarelo, vinho tinto, café, são alimentos que acabam causando também a dor de cabeça e existe a necessidade de restringi-los como uma maneira preventiva para a enxaqueca. Mas tudo isso são orientações do especialista. E quando saber a hora, quando diagnosticar que a dor de cabeça está dentro do normal ou não e quando procurar um auxílio médico? Toda vez que você tiver uma dor de cabeça crônica, o que é uma dor crônica? É aquela dor que você sente por mais de 6 meses. Não precisa ser todos os dias, mas você sente uma vez por mês, uma vez por semana, mas já tem mais de 6 meses sentindo essa dor, você tem que procurar um atendimento médico. Num caso de urgência, você vai procurar um serviço de urgência e emergência quando essa dor de cabeça ela for súbita, da noite para o dia, estiver de maneira progressiva, cada vez mais forte, cada vez mais pulsátil, e ela estiver cursando com náuseas e vômitos principalmente. Porque daí o paciente pode estar apresentando realmente um quadro clínico que precisa de uma internação hospitalar e alguma medicação mais abortiva para esse caso, para tirar a dor de cabeça literalmente com as mãos. E estamos de volta com o Viver Bem. Vamos continuar a nossa conversa com o Dr. Gabriel Longini, que veio nos ajudar a entender por que tanta gente sofre com a dor de cabeça. Então, Dr. Gabriel, falamos há pouco sobre os vários tipos de dor de cabeça, né? E agora queremos entender o que pode agravar essas dores para quem sente este mal. Principalmente a enxaqueca, tem alguns fatores que acabam desencadeando e aumentando o quadro de dor. A exposição a barulhos, a exposição à luz, a gente chama de fatores de aura, né, que acaba comprometendo esse quadro clínico do paciente. Mas eu diria que hoje o principal fator, ele está embaixo da nossa casa, ele está muito acessível, que é a falta de atividade física. Então hoje as pessoas têm uma limitação de tempo cada vez maior, as pessoas deixam de cuidar da própria saúde porque o tempo ficou mais curto e isso tem acarretado em atividades do trabalho, do lazer, da família e, consequentemente, a pessoa deixa de fazer atividade física. E a caminhada é o principal fator preventivo da dor de cabeça. Porque quanto mais exercício você faz, mais você está exposto ao ambiente, mais você está exposto a essa endorfina, que é o que diminui e evita a dor de cabeça. Então, se eu poderia dar uma dica para alguém, é fazer atividade física, principalmente essa que é muito acessível a todos, que seria a caminhada. É uma maneira bem simples de prevenir a dor. Bom, gente, essas foram apenas algumas dicas, né? A nossa recomendação é que, de fato, você aí de casa, busque o auxílio de um especialista. Eu agradeço, doutor Gabriel, pela sua disposição, por aceitar o nosso convite e pelos esclarecimentos, né? Porque eu tenho certeza que serão de grande ajuda para as pessoas que estão nos assistindo em casa. Renata, muito obrigado. Um abraço a todos. E agora que a gente já entendeu a diferença entre a dor de cabeça ou cefaleia e a enxaqueca, é hora de tomarmos alguns cuidados com a alimentação. Afinal, comendo podemos provocá-la ou amenizar a dor de cabeça, né? E nós recebemos aqui a Tayane Martins, ela que é nutricionista, preparou uma mesa especial para a gente para explicar e detalhar um cardápio para aquelas pessoas que sofrem deste mal, não é mesmo, Tayane? Bom dia. Bom dia, Renata, tudo bem? Então,
Os alimentos e a relação entre alimentos e enxaqueca tem sido bastante estudado, uma vez que temos diversos alimentos que são gatilhos, né, que estimulam ali aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca, assim como também temos alguns alimentos que ajudam a prevenir e a diminuir a intensidade dessa dor. Por isso, hoje separamos aqui, então, uma lista. É apenas uma parte, né? Uma parte. Afinal, esses alimentos são muito mais amplos do que imaginamos nessa questão de tratar a dor de cabeça ou não. Alguns que ajudam a prevenir e até a equilibrar quando já estamos com dor e outros que estimulam a dor, é isso? Isso. Vale ressaltar também que esses alimentos que aumentam essa dor, que estimulam essa dor, eles variam muito de pessoas para pessoa, né? Porque pode ser que para uma pessoa o café aumente aquela enxaqueca, para outras elas não sintam tanta dor assim, ou que não estimulem também. E eu que adoro chocolate, olha, imagino que não seja apenas eu, né? A mulherada gosta de um bom chocolate. Ele não está aqui na mesa sentir falta do chocolate. Ele estimula a dor? Estimula, sim. Ele tem uma substância chamada tiramina, que é uma substância responsável por estimular um hormônio que causa a dor, que é a sensação de dor ali, que são as prostaglandinas, né? Então, tanto chocolate quanto vinho tinto, as bebidas alcoólicas contêm essa substância. Agora, o curioso é que o próprio cafezinho, as pessoas que estão habituadas a consumi-lo em bastante quantidade no dia, os jornalistas, mal de jornalista tomar bastante café, quando não tomam o cafezinho, dizem que sentem a dor. E ele está aqui na nossa lista do que não pode, né? Isso, mas é como eu te falei, assim, porque varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem o limiar, aquela tolerância ali, né? Que vai variando ali. Pode ser que para você que gosta de café não sinta dor, mas tem um outro alimento que seja gatilho para estimular essa dor. Há pouco na nossa conversa falamos também com o doutor, né, com o doutor Gabriel, o próprio vinho tinto pode ser substituído pelo vinho branco, para quem não dispensa o vinho. É devido aos compostos fenólicos que no vinho tinto contém e no vinho branco não tem já. Agora, falando um pouco das comidas enlatadas, né, aquelas que têm os conservantes na sua constituição, qual é o problema da famosa sardinha, um bom macarrão com sardinha? Como é que eu vou dispensar assim, Tayane? A sardinha enlatada, ela contém muito glutamato monossódico, assim como nos temperos artificiais, na maioria dos produtos industrializados, né, contém um glutamato monossódico, que as pesquisas mais atuais têm apontado como uma substância responsável por estimular ali a enxaqueca. Mas você aí de casa não saia daí, daqui a pouquinho nós estamos de volta detalhando um pouco mais sobre a alimentação. Temos restrições e temos aqueles que podem ser consumidos à vontade para prevenir a dor de cabeça. Não saia daí que nós voltamos já. E estamos de volta com o Viver Bem e com o nosso tema de hoje, dores de cabeça. Você aí de casa já sentiu alguma dorzinha? Tem se queixado? Tem sofrido com esse problema? É um mal que atinge pelo menos 75% da população brasileira, viu, gente? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é mais comum do que a gente espera. Olha, falando um pouquinho do assunto, falando um pouquinho do tema, nós continuamos a nossa conversa com a nutricionista Tayane Martins, que hoje está aqui para nos ajudar, né? Afinal, a comidinha de todos os dias que não dispensamos, mas temos que ter alguns cuidados para evitar aí que o mal, a dor, ela se intensifique e aflige ainda mais a pessoa, porque a dor de cabeça acaba atrapalhando a gente na rotina diária, né, Tayane? Nossa, atrapalha muito, muito. Atrapalha rendimento, atrapalha a convivência, atrapalha o trabalho ali, né? Atrapalha muito. Então o jeito é cuidar, né? E estávamos falando há pouco sobre os alimentos que ajudam a provocar, né? Você falou a questão dos enlatados, a exemplo da sardinha, da salsicha, o refrigerante. Pode ou não pode? Não, a gente procura evitar o refrigerante, até porque ele não é saudável. E os refrigerantes à base de cola, de guaraná, eles contêm cafeína também, junto, assim como o chamate, o café, que é uma substância que estimula a dilatação dos vasos sanguíneos. Então, que acabam atrapalhando ali e aumentando a dor de cabeça. Então, se eu tenho dor de cabeça, eu já posso olhar na composição do alimento. Se eu vejo a cafeína, já devo me manter longe. É exemplo do chamate que está aqui junto. Isso.
Certo. E a cervejinha que a galera não dispensa no final de semana para curtir o domingão, não pode? Também não. Ela contém, além dela ser fermentada, né, ela contém sulfetos ali, que são substâncias que os estudos têm mostrado relação com a enxaqueca. Agora, algo que me deixou bastante curiosa é com relação ao adoçante. As pessoas que sofrem, né, da diabetes, que precisam controlar o açúcar, como é que fazem se sofrem de dor de cabeça também? Os adoçantes artificiais, principalmente o que é a base de sucralose, o aspartame, ele contém fenilalanina, que, assim como nos produtos Diet, Light, também contém essa substância, né? Alguns estudos têm demonstrado relação, e em relação aos diabéticos, eu sempre indico um adoçante à base de estévia, né? Que é um adoçante natural, que é mais indicado, que é muito melhor do que esses artificiais. Ou o próprio açúcar, ele estimula isso também ou não? Não vi, os últimos estudos que eu vi, não vi nenhuma relação do açúcar com a enxaqueca. Então, a recomendação é escolher um adoçante à base de estévia. Isso. Agora, mudando um pouquinho para aqueles alimentos que podem. Eles podem ser tanto preventivos quanto exercer função de tratamento? Sim, eles exercem função preventiva, né, e ajudam a atenuar ali a dor durante a crise de enxaqueca, né? Por exemplo, a gente tem aqui o maracujá, a banana, a granola, o arroz e o feijão. Eles contêm um aminoácido chamado triptofano, que ajuda na liberação de serotonina, que é o hormônio responsável pelo prazer, pelo bem-estar. A famosa serotonina, né? Os apaixonados que produzem, que estimulam a serotonina, que dá aquela sensação do bem-estar. Justamente, e ajuda a atenuar também a questão da dor, né? Então, o pessoal que está apaixonado não está sofrendo de dor de cabeça. Não. Ou está comendo bastante banana. Ou deve estar assim. A gente também tem algumas especiarias aqui, o gengibre, a canela, o cravo, que são alimentos anti-inflamatórios, que também ajudam ali no controle da enxaqueca. Então, a moda dos sucos detox, que a maioria tem a presença do gengibre, vai ajudar. Ajuda, até porque também tem outras vitaminas e minerais, né, que alguns estudos apontam também a deficiência de algumas vitaminas, de alguns minerais nas pessoas que têm essas crises de enxaqueca. Principalmente nas mulheres. Manter a vida mais saudável, né? Um equilíbrio saudável. Com certeza. Agora, gente, viu ali o nosso famoso, o vilão da vez, né? A ostentação da vez, o feijãozinho de cada dia. Ele é um bom moço aqui na nossa mesa. É um bom moço. Por quê? Porque ele contém proteína também e por conter o aminoácido que eu te falei lá, o triptofano, né? Então ele ajuda bastante nessa. Então a famosa combinação arroz com feijão está liberada para quem tem a enxaqueca. Está liberada, sim. Agora, Tayane, explica pra gente, o fato de repente, aquela pessoa que não consegue manter uma alimentação equilibrada de 3 em 3 horas, como recomendado pelos nutricionistas, isso pode prejudicar também? Prejudica, porque uma vez que você tem um jejum muito prolongado, você passa várias horas sem comer, a tendência é a pessoa optar por alimentos não tão saudáveis, né? Então, um cachorro quente que vai ter a salsicha, ou então toma bebida alcoólica, ou então faz a ingestão de alimentos ricos em cafeína, de estômago vazio, que pode causar dor, que pode estimular essa enxaqueca. Se fosse para você orientar a mamãe de casa, porque as crianças também sofrem da enxaqueca, né? E da dor de cabeça, isso reflete no comportamento, reflete no dia a dia de todos, né? Sabemos que atrapalha a rotina diária, a rotina de estudo. Se fosse para montar um cardápio para uma criança, para evitar até que ela sofra com esse mal, qual seria a sua indicação? Aumentar o consumo de frutas, né? Fazer uma refeição bastante variada, comer o arroz com feijão, comer comida de verdade, evitar os salgadinhos, que é rico em glutamato monossódico, tem muito sódio também, né? Então, esses alimentos não fazem bem, né? Então, comer frutas, verduras, estimular a criança a comer a verdura ali, beber bastante água, manter-se hidratado e brincar bastante também, né? Que ajuda a ser mais... E como substituir, por exemplo, o refrigerante vem com suco, mas não tem nenhuma limitação de frutas em que acabam provocando a dor de cabeça?
alguma fruta específica que sabemos que não é indicada? Assim, vale ressaltar, né, a questão do limiar de tolerância, né? Algumas frutas cítricas, elas foram relatadas em alguns estudos que pode desencadear a enxaqueca, mas não é em todas as pessoas, né? Na dúvida, então, o pessoal de casa deve procurar um nutricionista que vai fazer aí um diagnóstico, vai montar um cardápio equilibrado para cada tipo de pessoa. Isso, o nutricionista é o profissional capacitado para suprir tanto as carências quanto evitar deficiências, né? Porque uma vez que deve ser evitado, tem que ser excluído algum alimento da dieta, o nutricionista que é o profissional que deve tirar ou colocar outro alimento para evitar sobrecargas ou deficiência de algum nutriente. E aquela pessoa que tem mais disposição comendo melhor, ela vai conseguir fazer a alimentação, que foi o que o doutor comentou há pouco, né? A alimentação também influencia numa rotina de estímulo de atividades. Isso. Manter a atividade física, uma alimentação saudável, né? A gente previne não só a enxaqueca, como diversas outras doenças também. E quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, Tayane, como é que pode fazer, então? É só entrar em contato pelo telefone que está disponível disponível na tela aí, que a gente faz atendimento, né, em relação às doenças, esporte, tudinho. Esse tratamento da alimentação, o cuidado com a alimentação, uma alimentação equilibrada, uma dieta equilibrada deve começar de criança. Isso, se possível. Com certeza. Começa da barriga, né? Começa com a mãe ali, quando ela está gestante, se alimentando bem, provendo os melhores nutrientes para o seu filho. Falando em gestante, tem algo que estimule a dor de cabeça na gestante? Cafeína. Os próprios alimentos aqui são os mesmos que englobam... Deve evitar a bebida alcoólica, né, que não é recomendada, e a cafeína em si, ela são aqueles que irão provocar. Agora, as mulheres, falando um pouco em mulheres, as mulheres também sofrem com a dor de cabeça na TPM. Tem algum alimento que ajuda a prevenir a TPM, que consequentemente previne a enxaqueca, algo que dê prazer às mulheres no período da TPM, que estimule o triptofano? A banana aqui, né, o maracujá, assim, porque durante a TPM a mulher, ela tá naquela enxurrada de hormônios, os hormônios estão ali a flor da pele, né? Então, por isso que às vezes tem muita vontade de comer chocolate, tem deficiência carência de alguns minerais, principalmente magnésio, que é o principal mineral que está ligado ali à enxaqueca durante esse período pré-menstrual, né? E a banana é um ótimo alimento ali rico em magnésio, rico em triptofano, que ajuda a melhorar a sensação de bem-estar. E a gente agradece a sua participação aqui no Viver Bem, trazendo esclarecimentos sobre a alimentação para as pessoas que sofrem de dor de cabeça, Tayane. Eu que agradeço, Renata, pela oportunidade. E quem tiver mais interesse pode entrar em contato pelos telefones, que a gente analisa caso a caso, né? Viu só, pessoal? Gostaram das informações, das dicas do programa de hoje? Eu adorei e vou tentar seguir. E o programa chegou ao fim. Que pena, né? Estava tão bom, mas no próximo sábado a gente volta com mais Viver Bem. Até lá, tchau!